Amigos, antes de seguir em frente, peço que parem por um momento e reflitam sobre uma verdade fundamental. A batalha espiritual é real. E somos chamados por Deus a permanecer firmes na fé e discernimento. Este é um convite para todos nós. Não se trata apenas de uma batalha externa, mas uma guerra interior onde nossa fé é constantemente testada. A palavra de Deus nos ensina que somos soldados em um exército espiritual. Efésios 6, 0 até 18. Em nossa caminhada cristã, todos enfrentamos lutas invisíveis, mas muito reais, que querem nos afastar do plano de Deus para nossas vidas. O inimigo não dá trégua e suas táticas podem ser sutis, começando com pequenas dúvidas ou tentações que, se não combatidas, podem tomar conta de nosso coração e mente. Neste cenário, o que nos dá força para resistir? A resposta é simples, mas poderosa, a palavra de Deus. E a oração é mefesiosis. Somos chamados a vestir a armadura de Deus, cinto da verdade, peitoral da justiça, calçados com a prontidão do evangelho da paz, escudo da fé, capacete da salvação e, acima de tudo, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Não estamos sozinhos nesta luta. Deus nos fornece tudo o que precisamos para permanecer firmes. Quando olhamos para a história do povo de Deus na Bíblia, vemos homens e mulheres que enfrentaram desafios espirituais imensos. Eles não venceram suas batalhas com suas forças, mas confiaram em Deus, que os capacitou a superar as adversidades. Veja o exemplo de Davi e Golias, 1 Samuel 17. Davi, um jovem pastor, derrotou o gigante Golias, não com uma espada ou escudo, mas com uma simples pedra e uma grande fé em Deus. Davi sabia que, com Deus ao seu lado, nenhuma batalha era impossível. Em nossa vida diária, enfrentamos batalhas que podem parecer gigantescas, mas, assim como Davi, temos que lembrar que Deus é maior do que qualquer desafio que enfrentamos. A confiança em sua palavra nos dá coragem para seguir em frente, mesmo quando as dificuldades parecem esmagadoras. Deus nunca nos abandona. Ele está conosco em cada momento, pronto para nos dar a força necessária para vencer. Portanto, ao enfrentarmos a batalha espiritual, não precisamos temer, mas sim permanecer firmes em oração, vestindo a armadura de Deus e confiando em seu poder. Lembras em Cristo. Somos mais que vencedores. Romanos 8, 3, 7. Esse é o primeiro passo para vencer qualquer adversidade espiritual, reconhecer que a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. Este é o nosso chamado, permanecer firmes na fé, sabendo que, por meio de Cristo, podemos superar todas as dificuldades, que hoje possamos nos fortalecer na oração, revestir-nos da palavra de Deus e caminhar com confiança, certos de que em Cristo somos mais do que vencedores. Dúvidas, lutas, temores, em Cristo somos mais do que vencedores. Dúvidas ou desafios, levemos tudo a Deus em oração e confiemos em seu poder transformador. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde nossos corações e mentes em Cristo Jesus, no nosso caminho de fé. Muitas vezes nos deparamos com desafios espirituais que não são facilmente visíveis aos nossos olhos,
Um desses desafios é o espírito de manipulação, que haja de forma sutil, tentando desviar nossas mentes e corações da verdade de Deus. Hoje, vamos refletir sobre um desses sinais muito presentes na vida de muitos cristãos, mas que nem sempre conseguimos identificar o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel, como vimos na Bíblia, não está ligado a um gênero específico ou a uma figura em particular. Ele é um espírito que trabalha por trás das cortinas, manipulando situações e pessoas com o intuito de destruir relacionamentos, dividir lideranças e bloquear o crescimento espiritual. Em 1 Reis, 1:6, 2:9 até 33, vemos que Jezabel foi uma figura-chave na idolatria e rebelião contra Deus em Israel. Ela usou mentiras, manipulação e ameaças para dominar o rei Acabe e perseguir os profetas de Deus. Mas o que isso tem a ver conosco hoje? A resposta é clara: o espírito de Jezabel ainda age nos dias de hoje. E muitas vezes ele se disfarça sob a forma de orgulho, narcisismo, manipulação emocional e até mesmo ambição desenfreada. Esse espírito não confronta de forma direta, mas trabalha silenciosamente para minar a confiança em Deus, distorcer a verdade e espalhar divisões, especialmente dentro das famílias e comunidades de fé. Sinais de manipulação espiritual, ataques aos líderes espirituais. O primeiro sinal de que o espírito de Jezabel está em ação é a oposição àqueles que Deus levantou para liderar o seu povo. Em 1 Reis, 1:9, 1 até 2, vemos como Jezabel, ao invés de se arrepender de suas ações, enviou uma mensagem de ameaça, de morte contra o profeta Elias, que acabara de derrotar os profetas de Baal. Assim como ela atacou Elias, esse espírito age para minar a autoridade e o testemunho daqueles que são chamados para liderar o povo de Deus. Mentiras, fofocas e acusação sem fundamento são suas armas mais comuns. Divisões e discórdias. Quando o espírito de Jezabel age em um ambiente, ele cria discordâncias onde antes havia unidade. Ele espalha desconfiança e ciúmes dentro de famílias e igrejas, muitas vezes criando falsas acusações para desacreditar alguém. A Bíblia nos ensina que onde há divisão, ali também há confusão. E toda obra maligna, Tiago 3:1-6, este espírito busca sempre dividir, nunca unir. Manipulação e controle. O espírito de Jezabel também usa charme e inteligência para manipular as situações a seu favor, criando dependência emocional em relação a ela, fazendo com que as pessoas se sintam culpadas, fracas ou medrosas para agir por si mesmas. Esse controle sutil, muitas vezes mascarado sob a forma de amizade ou preocupação. Como podemos, então, identificar e lidar com esse espírito que tenta nos desviar do propósito de Deus para nossas vidas? A primeira coisa a se fazer é manter o foco em Cristo e sempre pedir discernimento através da oração. Não podemos permitir que medos ou mentiras nos influenciem. A palavra de Deus é clara: devemos ser firmes na fé e estar sempre prontos para resistir ao diabo. Como está escrito em Tiago 4:7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Como lidar com as divisões e manipulações em nossa vida? Primeiro, não se deixe levar por fofocas ou acusações infundadas.
Lembre-se de que Deus é justiça e Ele é quem julga as intenções do coração. Segundo, busque unidade e reconciliação em todas as situações. O espírito de Jezabel prospera onde há desunião. Como cristãos, nosso papel é ser pacificadores. Mateus 5:9. Terceiro, busque a oração constante e a disposição ao arrependimento. Quando reconhecemos que há manipulação ou divisão, devemos ser rápidos em confessar e pedir a Deus que nos ajude a restaurar o que foi perdido. Em Cristo, temos poder para identificar e combater o espírito de Jezabel em nossa vida. Não precisamos temer. Deus nos capacita para permanecer firmes e viver em liberdade, livres das armadilhas da manipulação e controle. Ele nos dá o discernimento espiritual necessário para agir com sabedoria, como o apóstolo Paulo nos instrui em Efésios 6, 0 até 13, nos dizendo para vestir a armadura de Deus e resistir ao mal. Assim, ao reconhecer esses sinais e resistir a eles, estaremos caminhando na liberdade que Cristo nos deu, sendo cada vez mais fortes e unidos como corpo de Cristo, continuando nossa jornada em entender como identificar e combater o espírito de Jezabel. Precisamos refletir sobre o impacto profundo que a verdade de Deus tem sobre nossas vidas. No mundo atual, muitas vezes nos vemos cercados por mentiras e manipulações que tentam nos desviar da verdadeira paz e propósito que encontramos em Cristo. O medo e a insegurança alimentam essas mentiras, fazendo-nos duvidar de nossa identidade em Deus e nos afastando de sua vontade. Em João 8,32, Jesus nos lembra: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade de Deus é o antídoto contra todas as mentiras que o inimigo tenta semear em nossos corações. Ela nos dá coragem, sabedoria e força para resistir às tentações de manipulação e controle, especialmente quando somos confrontados com situações onde precisamos defender a fé ou tomar decisões importantes. O espírito de Jezabel atua principalmente através da distorção da verdade, criando uma realidade paralela que nos faz duvidar de nossa capacidade de discernir o certo do errado. Ele semeia medo e desconfiança, desafiando nossa identidade em Cristo. Quando não estamos firmes na verdade de Deus, somos facilmente manipulados e enganados. Esse espírito trabalha incansavelmente para minar nossa confiança em Deus e nos levar a confiar em nossos próprios sentimentos ou na opinião dos outros, em vez de naquilo que Deus revelou em sua palavra. Mas como podemos superar o medo e restaurar a verdade em nossas vidas? Firmeza na palavra de Deus. A primeira arma contra qualquer forma de manipulação ou medo é ter a palavra de Deus como fundamento de nossa vida. Como vimos em Efésios 6, 7, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, é a ferramenta mais poderosa para combater as mentiras do inimigo. Quando nos apegamos à verdade de Deus, somos protegidos contra as distorções do diabo. Discernimento espiritual. A palavra de Deus também nos ensina que, como cristãos, devemos discernir os espíritos. 1 João 4:1. Isso significa que devemos aprender a ouvir a voz de Deus e reconhecer os sinais do inimigo. Ao fazermos isso, podemos identificar claramente quando estamos sendo manipulados ou influenciados por mentiras e enganos. A oração constante e a meditação nas Escrituras nos ajudam a afiar nosso discernimento, superando o medo com coragem cristã. O medo é uma das maiores ferramentas de manipulação que o inimigo usa contra nós. Quando estamos com medo, tendemos a perder a nossa paz, a tomar decisões precipitadas
ou até mesmo a agir contra a vontade de Deus. No entanto, a palavra de Deus nos diz que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e equilíbrio. 2 Timóteo 1:7. Quando enfrentamos o medo com a verdade de Deus e a força do Espírito Santo, somos capacitados a superar qualquer desafio. Caminho da libertação, arrependimento e humildade. O espírito de Jezabel também pode agir nas nossas vidas quando somos orgulhosos ou resistentes ao arrependimento. O arrependimento traz libertação e cura. Quando reconhecemos nossas fraquezas e entregamos nossas lutas a Deus, Ele nos purifica e nos fortalece. O próprio Jesus, ao nos ensinar a oração do Pai Nosso, nos mostra que devemos pedir a Deus: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. O arrependimento e a humildade diante de Deus são as chaves para a restauração espiritual e para viver na liberdade que Cristo nos deu. Ao adotarmos essas práticas em nossas vidas, começamos a ver a verdade de Deus triunfando sobre qualquer engano ou manipulação. Quando nos apegamos à verdade e superamos o medo, nos tornamos mais fortes na fé, mais dispostos a enfrentar os desafios espirituais e mais preparados para viver conforme o plano perfeito de Deus para nós. Lembre-se, irmão e irmã em Cristo, Deus é maior que qualquer mentira que o inimigo possa tentar espalhar. Em Cristo, temos o poder de quebrar as correntes do medo e viver com a confiança de que, no final, a verdade sempre prevalecerá. Não importa o que enfrentamos, a palavra de Deus é a nossa rocha e a verdade será sempre a nossa salvação. Portanto, vamos permanecer firmes na verdade, buscar sabedoria em oração e aproveitar o poder de Deus para resistir a qualquer manipulação espiritual. Quando fazemos isso, não há força na terra ou no céu que possa nos derrubar. Ao longo da nossa caminhada cristã, enfrentamos muitos desafios, mas uma das maiores provações que podemos enfrentar é quando sentimos que estamos sozinhos ou desanimados diante das adversidades. Muitas vezes, após uma vitória espiritual significativa, nos vemos repentinamente abalados ou perdendo a coragem. Nesses momentos, o espírito de Jezabel pode agir como um agente de desânimo, tentando enfraquecer nossa fé e nos fazer duvidar da nossa missão. No entanto, como veremos hoje, mesmo nos momentos de fraqueza, Deus está sempre pronto para nos restaurar e nos fortalecer. Vamos olhar para a história do profeta Elias, que apesar de ser um dos maiores profetas de Israel, enfrentou momentos de profundo desânimo. Após a grande vitória sobre os profetas de Baal no Monte Carmelo, 1 Reis 1:8-20 até 40, onde Deus revelou o seu poder de maneira inquestionável. Elias foi ameaçado de morte por Jezabel e fugiu para o deserto. 1 Reis 1:9 até 3. Elias, um homem de fé extraordinária, sentiu-se tão esmagado pelo medo e pela solidão que chegou a pedir a morte, dizendo: basta, ya me basta. Senhor, tira minha vida, pois não sou melhor do que meus pais. 1 Reis 1:9-4. Como podemos aprender com a experiência de Elias? O reconhecimento da fragilidade humana. Elias, mesmo sendo um homem de grande fé, não estava imune ao desânimo. Quando enfrentamos dificuldades ou ataques espirituais, muitas vezes nos sentimos fragilizados e incapazes de continuar.
Isso não é sinal de fraqueza, mas sim uma oportunidade para reconhecer nossa dependência de Deus. Deus nunca nos abandona, mas está pronto para nos levantar quando caímos. O cuidado amoroso de Deus. No deserto, onde Elias se sentiu só e sem forças, Deus não o repreendeu, mas o alimentou e restaurou sua força. Em 1 Reis 1, 9, 5 até 7, vemos que Deus enviou um anjo para cuidar dele, trazendo-lhe pão e água e permitindo que ele descansasse. Deus sabia que Elias precisava de descanso físico e renovação emocional. Da mesma forma, Deus cuida de nós nos momentos de fraqueza, oferecendo-nos o descanso e a renovação de que precisamos. Seja através de oração, comunhão com os irmãos, ou até mesmo um tempo de pausa e reflexão, o silêncio de Deus. Após o descanso, Deus pediu que Elias saísse da caverna e se colocasse diante dele. Quando Elias obedeceu, Deus o encontrou não em um grande vento, terremoto ou fogo, mas em um suave sussurro, 1 Reis, 1:9, 1 até 13. Muitas vezes, quando estamos desejando respostas rápidas ou grandes manifestações, Deus fala conosco no silêncio, de forma calma e suave. Ele nos chama a escutar sua voz com atenção e confiar em seu plano, mesmo que não possamos ver todas as respostas de imediato. A restauração e o novo chamado de Deus. Depois de restaurar Elias fisicamente e emocionalmente, Deus o recomissiona para a missão. Deus lembra a Elias que ele não estava sozinho, pois havia 7, 0, 0, 0 pessoas que não haviam se dobrado a Baal, 1 Reis, 1:9, 1:8. Deus nos chama a lembrar que, mesmo quando nos sentimos sozinhos, Ele sempre está conosco e sempre tem um plano para nós. Ao restaurar nossa fé e confiança, Deus nos dá um novo propósito e missão. Como podemos aplicar o exemplo de Elias em nossas vidas hoje? Reconheça suas limitações. Não tenha vergonha de admitir que precisa de ajuda. Deus não espera que sejamos perfeitos, mas sim que dependamos dele em todos os momentos. Busque o descanso e a renovação em Deus, quando estiver cansado, espiritualmente ou fisicamente. Busque o descanso em Deus. Ore, leia a palavra e permita que Ele te renove. Esteja atento à voz de Deus no silêncio, em meio ao caos e à correria. Deus pode falar suavemente ao nosso coração. Aprenda a escutar sua voz, com paciência e confiança. Lembre-se de que Deus tem um propósito para você. Não importa como você se sinta agora, Deus tem um plano para a sua vida. Ele pode usar suas fraquezas para manifestar sua força, 2 Coríntios 1, 2, 9. Em momentos de desânimo, lembre-se de que Deus está ao seu lado. Ele é o nosso refúgio e fortaleza, sempre pronto para nos restaurar, nos dar forças e nos comissionar novamente para a sua obra. Quando nos sentimos fracos, é Deus quem nos fortalece e nos faz mais que vencedores. Não tema os ataques espirituais, mesmo quando você sentir que está sendo derrotado. Deus pode transformar a sua fraqueza em vitória, porque Ele é maior do que qualquer espírito de manipulação ou medo. Na nossa caminhada de fé, uma das maiores dificuldades que enfrentamos é a distorção da verdade e o desafio da correção. O espírito de Jezabel, como vimos, atua de forma sorrateira, manipulando as percepções,
criando mentiras e distorcendo a realidade. Mas, como cristãos, somos chamados a abraçar a verdade e andar nela, mesmo quando ela nos desafia ou confronta nossos erros. Hoje, vamos refletir sobre como a verdade de Deus nos liberta e como, ao aceitar a correção divina, encontramos cura e restauração em Provérbios 9, 8 até 9. Lemos: não repreendas o zombador, para que não te odeie. Repreende o sábio e ele te amará. Este versículo nos mostra que, enquanto a verdade pode ser difícil de ouvir para alguns, ela é sempre uma oportunidade de crescimento para aqueles que buscam a sabedoria. Quando somos corrigidos, é Deus nos chamando para uma vida mais plena, mais santa e mais alinhada com sua vontade. O espírito de Jezabel, por outro lado, tem uma aversão profunda à correção. Quando confrontado, ele não se arrepende, mas busca justificar seus erros, culpar os outros, ou até mesmo virar o jogo, fazendo-se de vítima. Isso é exatamente o que vemos em 1 Reis 9, 1 até 2, quando Jezabel reage ao confronto de Elias sobre sua idolatria e maldade em vez de se arrepender. Ela ameaça matar Elias, buscando silenciar a verdade. No entanto, o cristão é chamado a reconhecer os erros, aceitar a correção e andar na verdade, porque somente na verdade encontramos liberdade. João 8, 3, 2 nos ensina: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade é a chave para a nossa libertação espiritual e para a restauração de nossos relacionamentos com Deus e com os outros. Como podemos aplicar isso em nossas vidas? Aceite a correção com humildade. Quando Deus nos corrige, seja por meio da palavra, da oração, ou até de pessoas em nossa vida, devemos aceitar a correção com humildade. O Espírito Santo nos fala em muitas formas, e muitas vezes Ele usa irmãos e irmãs em Cristo para nos ajudar a crescer. Não devemos rejeitar a correção, mas acolher lá, sabendo que ela é para o nosso bem. Não justifique o erro. O espírito de Jezabel frequentemente busca justificar os próprios erros e colocar a culpa em outros. Quando somos corrigidos, devemos ser rápidos em admitir nossas falhas e pedir perdão, sem buscar desculpa. Como está escrito em João 9, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Evite a manipulação emocional. O espírito de Jezabel também se manifesta por meio de manipulação emocional, que nos faz duvidar de nossa percepção da realidade ou nos leva a sentir culpa indevida. Devemos aprender a reconhecer esses sinais e não ceder a essa manipulação. Deus nos chamou para viver na liberdade, e Ele deseja que sejamos firmes na verdade, não permitindo que outros nos manipulem ou nos façam duvidar de nossa identidade em Cristo. Confie na palavra de Deus como sua verdade absoluta. A palavra de Deus é o nosso padrão absoluto de verdade. Quando somos confrontados com mentiras ou tentativas de manipulação, devemos sempre voltar à palavra de Deus, que nunca falha. Hebreus 4, 1, 2 nos diz: a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Quando nos apegamos à verdade de Deus, ela nos fortalece, nos dá clareza e nos livra de qualquer mentira que possa ser lançada contra nós. Prática espiritual. Quando a mentira tenta tomar conta de nossas mentes,
Devemos rejeitar as mentiras do inimigo e reconhecer que somente a verdade de Deus pode nos libertar. Um bom exercício diário é começar o dia lendo um versículo da Bíblia e declarando que aquela verdade é a sua realidade. Por exemplo, ó Rei, eu ando na verdade de Deus e sou livre de toda mentira e manipulação. Ao fazer isso, você está fortalecendo sua mente com a verdade de Deus e resistindo ao espírito de Jezabel que tenta dominar com mentiras. Conclusão: o espírito de Jezabel pode tentar minar nossa confiança na verdade e nos manipular emocionalmente. No entanto, somos chamados a viver na liberdade da verdade. A verdade nos traz cura, restauração e liberdade. Não importa o quanto o inimigo tente distorcer a realidade, a verdade de Deus sempre prevalecerá. Não tenha medo da correção. Deus nos corrige porque Ele nos ama e deseja nos ver crescendo espiritualmente. Quando aceitamos a correção, estamos abrindo espaço para a restauração e para uma vida mais plena em Cristo. Uma das maiores armas que o inimigo usa contra o corpo de Cristo é a divisão. No livro de Efésios 4:3, somos chamados a fazer todo o esforço para manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. A unidade não é apenas um desejo de Deus, mas um mandamento para todos os cristãos. Quando estamos unidos em Cristo, somos mais fortes e conseguimos resistir aos ataques do inimigo. No entanto, o espírito de Jezabel trabalha incansavelmente para criar desunião, semear discordância e enfraquecer a nossa comunhão com Deus e com os irmãos. Em 1 Coríntios 1:1-0, Paulo nos exorta: rogo-vos, irmãos, pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que todos faleis a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, mas que sejais perfeitamente unidos em um só pensamento e em um só parecer. A unidade no corpo de Cristo não significa uniformidade, mas harmonia e propósito comum. Cada um de nós é chamado a contribuir com nossos dons e talentos para o bem da igreja, mas sempre com um coração voltado para Cristo. Quando a unidade é quebrada, as portas são abertas para a atuação de espíritos divisores que enfraquecem a fé e criam desconfiança entre os irmãos. Como podemos fortalecer a unidade em Cristo e resistir à divisão? Busque a reconciliação, não a contenda. Quando surgem desentendimentos ou disputas, a tentação é defender o nosso ponto de vista ou sustentar nosso ego. No entanto, Jesus nos ensina a buscar a reconciliação com humildade. Em Mateus 5:2-3-24, Ele nos diz: portanto, se estiveres apresentando a tua oferta no altar, e lá te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. A reconciliação é mais importante do que qualquer sacrifício, pois sem unidade não podemos agradar a Deus. Resista à tentação de fofoca e calúnia. O espírito de Jezabel muitas vezes se disfarça como boatos e fofocas, tentando destruir a confiança entre os membros do corpo de Cristo. Fofocar e espalhar rumores são ferramentas poderosas de divisão, e elas devem ser evitadas a todo custo. Provérbios 1:6-2:8 afirma: o homem perverso semeia contendas, e o difamador separa os maiores amigos. Devemos sempre buscar falar a verdade em amor, sem cair na tentação de distorcer os fatos ou atacar a reputação de outra pessoa.
Pratique a humildade e o serviço ao próximo. A unidade em Cristo não pode ser alcançada sem humildade. Em Filipenses 2, 3 to 4. Paulo nos diz: nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, mas cada qual também o que é dos outros. Quando nos colocamos a serviço dos outros, colocamos em prática a verdadeira unidade, pois demonstramos que o bem-estar do próximo é mais importante do que nossas próprias preferências. Ore pela unidade do corpo de Cristo. A oração é uma poderosa ferramenta para manter a unidade e a paz no corpo de Cristo. Quando oramos uns pelos outros, pedimos a Deus que revigore nossas forças espirituais, nos una em um só propósito e afaste as divisões que podem surgir. Como Jesus orou em João 1:7-2-1, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, és em mim, e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A oração pela unidade do corpo de Cristo é essencial para que possamos cumprir nossa missão no mundo. Seja um instrumento de paz. Em Mateus 5:9, Jesus nos chama de bem-aventurados. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. A paz é o fruto da verdadeira unidade em Cristo, em um mundo cheio de conflitos. Somos chamados a ser agentes de reconciliação e paz. Ao tomarmos a iniciativa de fomentar a paz e resolver conflitos de maneira amorosa, nos tornamos testemunhas do reino de Deus e defensores da unidade na igreja. O que a Bíblia nos ensina sobre a importância da unidade em 1 Coríntios 1:12, 1:12 hasta 13. Paulo usa a imagem do corpo para ilustrar a unidade da igreja. Por quê? Assim como o corpo é um só, tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim também é Cristo, pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um só corpo. O corpo de Cristo é um, mas composto por muitos membros. Cada um de nós tem uma função única e necessária para o bom funcionamento do corpo. Quando estamos unidos em Cristo, cumprimos nossa missão de testemunhar o Evangelho ao mundo e fortalecer a igreja. Portanto, devemos sempre trabalhar pela unidade, resistir às divisões e fomentar a paz dentro do corpo de Cristo. O espírito de Jezabel procura dividir e enfraquecer, mas em Cristo somos fortes e unidos. A unidade em Cristo é a nossa maior força e, através dela, podemos superar qualquer ataque do inimigo que possamos renovar nosso compromisso com a unidade e ser pacificadores onde quer que estivermos em Cristo. A unidade não é apenas um desejo, é um chamado que devemos viver plenamente. Que Deus nos ajude a ser um só corpo, em missão, em amor e em verdade. Uma das táticas mais insidiosas do espírito de Jezabel é a manipulação emocional. Ela age de maneira sorrateira, muitas vezes disfarçada de preocupação, carinho ou até de cuidado. A manipulação emocional tenta controlar os outros através de seus sentimentos, fazendo com que se sintam culpados, medrosos ou até obrigados a agir de acordo com a vontade de quem manipula.
O perigo dessa manipulação é que ela desvia o foco de Deus e coloca as emoções humanas no centro da vida espiritual. O espírito de Jezabel se alimenta da vulnerabilidade emocional das pessoas, usando culpa, medo e ansiedade para alcançar seu objetivo de controle. Essa prática pode se manifestar de várias maneiras em nossos relacionamentos pessoais, no trabalho e até dentro da igreja. Muitas vezes a manipulação emocional é tão sutil que não percebemos quando estamos sendo vítimas dela. E mais perigosamente, nos tornamos cúmplices sem perceber. Em Mateus 6, 2-4, Jesus nos dá uma chave importante para entender como superar qualquer manipulação emocional. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Aqui, Jesus nos ensina que, para sermos livres de qualquer controle emocional, precisamos negar a nós outros mesmos, colocar nossos sentimentos sob a autoridade de Deus e não permitir que nossas emoções nos dominem. Isso não significa suprimir nossas emoções, mas sim entregar nossos sentimentos a Deus para que Ele os purifique e os guie. Como podemos reconhecer e superar a manipulação emocional? Esteja atento às tentativas de fazer você se sentir culpado. Uma das maneiras mais comuns de manipulação emocional é usar a culpa para controlar. O espírito de Jezabel tenta fazer com que você se sinta responsável por sentimentos ou comportamentos de outras pessoas, mesmo que isso não seja a sua responsabilidade. Quando alguém tenta tirar proveito de sua bondade ou criar um senso de obrigação em você, é importante se lembrar que não precisamos carregar as culpas dos outros. Jesus já levou todos os nossos pecados na cruz. E a culpa que o inimigo tenta nos impor não é de Deus. Resista ao medo e à intimidação. O medo é uma das armas mais poderosas da manipulação emocional. Jezabel tenta usar o medo para paralisar as pessoas, fazendo-as temer a rejeição, a crítica ou até a perda de relacionamentos. Paulo nos lembra, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. O medo não vem de Deus. E quando ele é usado para nos controlar, precisamos resistir a ele com coragem e fé. Deus nos chama para andar em liberdade e não ser escravizados pelo medo. Reconheça os sinais de charme excessivo e manipulação emocional. Outro sinal comum de manipulação emocional é o uso de charme. Elogios excessivos ou emoções intensas para seduzir ou manipular os outros. O espírito de Jezabel pode se esconder atrás de uma aparência atraente ou uma personalidade encantadora para alcançar seus objetivos. Em muitos casos, a pessoa que manipula vai usar seus sentimentos para fazer você se sentir obrigado a fazer algo, mesmo que isso não seja o melhor para você ou para a obra de Deus. A verdadeira sabedoria vem do discernimento espiritual e da oração constante para que possamos identificar e resistir a essas tentativas. Pratique a verdade com amor. A melhor maneira de se proteger contra a manipulação emocional é viver de acordo com a verdade de Deus e falar a verdade com amor. Em Efésios 4, 1-5, Paulo nos exorta: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Isso significa que, quando alguém tenta nos manipular, devemos falar a verdade com coragem, sem medo de rejeição, mas sempre com amor e respeito. A verdade nos liberta e nos dá poder para resistir à manipulação. Procure
apoio espiritual e comunidade quando você se sentir manipulado ou sobrecarregado. Não hesite em buscar apoio. A manipulação emocional pode ser isolante, mas a comunidade cristã é um lugar seguro onde podemos encontrar refúgio, sabedoria e discernimento. Falar com um mentor espiritual, um amigo de confiança ou um conselheiro cristão pode ser extremamente útil para entender melhor a situação e encontrar uma maneira de superar a manipulação, como a Bíblia nos ensina a lidar com a manipulação emocional. Em Romanos 1:2, somos instruídos: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A chave para resistir à manipulação emocional é renovar nossa mente na palavra de Deus. Quando nossas mentes estão alinhadas com a verdade de Deus, somos menos suscetíveis às mentiras e manipulações do inimigo. A oração e a meditação na palavra de Deus são ferramentas poderosas para renovar nossas mentes e resistir ao controle emocional de Jezabel. Quando estamos imersos na palavra de Deus, não permitimos que as emoções negativas ou manipulativas nos dominem, mas entregamos nossos sentimentos a Ele, confiando em sua sabedoria e guia. Conclusão: o espírito de Jezabel se alimenta da manipulação emocional, usando medo, a culpa e a sedução para controlar e desviar as pessoas do caminho de Deus. No entanto, como filhos e filhas de Deus, somos chamados a viver na liberdade e na verdade. Ao reconhecer e resistir a essas manipulações com a ajuda de Deus, podemos manter nossa paz e andar em liberdade. Deus nos chama para uma vida de vitória e em Cristo temos o poder de superar qualquer forma de manipulação. Um dos maiores obstáculos que enfrentamos em nossa vida espiritual é o orgulho. Um sentimento que nos impede de reconhecer nossa dependência de Deus e de servir ao próximo com humildade. O espírito de Jezabel, como vimos, frequentemente trabalha em nossas vidas tentando alimentar o orgulho e a autossuficiência, fazendo-nos acreditar que podemos fazer tudo por conta própria, sem a ajuda de Deus. Esse espírito se disfarça de autoconfiança e autonomia, mas no fundo, ele nos afasta da verdadeira liberdade que encontramos em Cristo. A palavra de Deus nos ensina, em Tiago 4:6, que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Quando permitimos que o orgulho tome conta de nossos corações, nos colocamos contra Deus. Zem perceba, o orgulho fecha nosso coração para a graça divina, que só pode fluir em um coração humilde e disposto a aprender com Deus. Como podemos vencer o orgulho e cultivar a humildade em nossa vida? Reconheça que tudo vem de Deus. A primeira atitude para vencer o orgulho é reconhecer que tudo que temos e somos vem de Deus. Como diz em 1 Coríntios 4:7, pois quem te distingue? E o que tens que não tenhas recebido? E se o recebeste? Por que te glorias como se não o tivesse recebido? Tudo o que possuímos é dádiva de Deus. E por isso, não devemos nos orgulhar de nossas habilidades, conquistas ou bens materiais, mas sim usá-los para glorificar a Deus. Siga o exemplo de Cristo, que se humilhou por amor a nós. Jesus é o exemplo perfeito de humildade. Em Filipenses 2:6-8, lemos que ele, subsistindo em forma de Deus, não considerou
ser igual a Deus, coisa a que se devesse aferrar. Mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. O Deus eterno escolheu se fazer servo em um ato de humildade extrema, por amor a nós. Quando seguimos o exemplo de Cristo, nos despojamos do orgulho e nos tornamos servos uns dos outros. Evite a comparação com os outros. O orgulho muitas vezes nasce quando começamos a nos comparar com os outros, acreditando que somos melhores ou mais capazes do que eles. A palavra de Deus nos ensina em 2 Coríntios 1:012, porque não ousamos classificar-nos nem comparar-nos com alguns que se recomendam a si mesmos, mas medindo-se pela sua própria regra e comparando-se consigo mesmos. Não são sábios. A comparação constante apenas nos afasta da verdadeira humildade e nos impede de apreciar o que Deus fez em cada um de nós. Deus nos chamou para sermos únicos e aceitarmos o que Ele nos deu, sem olhar para os outros. Pratique o serviço aos outros com coração puro. Uma das maneiras mais eficazes de cultivar a humildade é servir aos outros com amor e sinceridade. Jesus nos ensinou que quem quiser ser o maior no reino de Deus deve ser o servo de todos. Mateus 2:0, 2:6 até 28. O verdadeiro servo não busca elogios ou reconhecimento, mas simplesmente deseja fazer a vontade de Deus e ajudar ao próximo. Quando servimos com um coração humilde, nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Ore por um coração humilde. A humildade é uma graça que devemos pedir a Deus todos os dias. Em Salmo 5:1-7, Davi clama: o sacrifício agradável a Deus é um espírito quebrantado, um coração compungido e contrito não desprezarás. Ó Deus, precisamos pedir a Deus que quebre nosso orgulho e nos dê um coração humilde, que reconheça sua soberania e amor em nossas vidas. Somente com um coração humilde podemos experimentar a verdadeira paz e viver a vida que Deus tem para nós. Como a Bíblia nos ensina a lidar com o orgulho é algo que afasta o ser humano de Deus e coloca nossa confiança nas próprias forças. Em Provérbios 1:6, 1:8, lemos: a soberba precede a ruína e a altivez do espírito precede a queda. O orgulho, ao contrário da humildade, sempre leva à destruição. Quando nos colocamos acima de Deus e dos outros, acabamos nos afastando de seu plano para a nossa vida e nos tornando vulneráveis ao ataque do inimigo. A humildade nos liberta porque ela nos aproxima de Deus. Quando aceitamos a verdade que sem Deus nada somos, encontramos paz e descanso para nossas almas. Mateus 1:2, 8. A humildade nos permite ver o próximo com olhos de amor, reconhecendo que todos somos iguais diante de Deus e que nenhum de nós é superior ao outro. Conclusão: o orgulho é uma das armadilhas mais perigosas do inimigo. E o espírito de Jezabel trabalha intensamente para nos alimentar com orgulho e autossuficiência. No entanto, como cristãos, somos chamados a viver com humildade, servindo aos outros, reconhecendo nossa dependência de Deus e buscando sua graça. Em Cristo, a verdadeira grandeza não vem da exaltação de si mesmo, mas do serviço aos outros com um coração puro, que possamos, a cada dia, crescermos em humildade. Lembrando sempre que, em Cristo, a humildade nos torna mais fortes. Em nossa caminhada cristã, uma das maiores tentações que enfrentamos é o orgulho. O orgulho pode se manifestar de diversas maneiras.
autossuficiência, necessidade de reconhecimento ou desejo de poder sobre os outros, este sentimento pode facilmente nos afastar de Deus e das pessoas, criando uma barreira entre nós e a verdadeira unidade em Cristo. O espírito de Jezabel se alimenta do orgulho e da vaidade, incentivando-nos a buscar nossa própria glória em vez de glorificar a Deus em tudo o que fazemos. Provérbios 1:6, 1:8 nos adverte: a soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. O orgulho é a raiz de muitos problemas espirituais e relacionais. Ele afasta a graça de Deus e cria um muro entre nós e o poder transformador de Cristo. O orgulho nos faz crer que podemos viver sem depender de Deus. Mas, como vemos na Bíblia, sem Deus, nada podemos fazer. João 1:5, quando permitimos que o orgulho entre em nossos corações, começamos a achar que sabemos mais do que Deus, que somos mais importantes que os outros, ou que podemos controlar todas as situações ao nosso redor. O orgulho se disfarça de confiança em si mesmo, mas na realidade ele nos separa de Deus e nos leva a viver fora do propósito que Ele tem para nós. Como podemos superar o orgulho e cultivar a verdadeira humildade? Reconheça que tudo o que temos vem de Deus. O primeiro passo para superar o orgulho é reconhecer que tudo o que temos e somos é dádiva de Deus. Em 1 Coríntios 4:7, Paulo nos lembra, pois, quem te distingue e o que tens que não tenhas recebido se o recebeste, por que te glorias como se não o tivesse recebido? Deus nos deu todos os nossos talentos, dons e recursos, e devemos usá-los para a sua glória, não para a nossa própria exaltação. Siga o exemplo de Jesus, que se humilhou por amor de Jesus Cristo, o Filho de Deus. É o exemplo perfeito de humildade. Em Filipenses 2:5-8, lemos que Ele, sendo Deus, escolheu se fazer servo por amor a nós. Ele se esvaziou a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e, reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, que é o Rei dos Reis, se fez humilde e serviu aos outros, mostrando-nos que a verdadeira grandeza vem do serviço aos outros, não da busca por poder ou status. Não se compare com os outros. Uma das formas mais comuns de alimentar o orgulho é a comparação constante com os outros. Em 2 Coríntios 1:0-1:2, Paulo nos ensina porque não ousamos classificar-nos nem comparar-nos com alguns que se recomendam a si mesmos, mas, medindo-se pela sua própria regra e comparando-se consigo mesmos, não são sábios. A comparação cria um sentimento de superioridade ou inferioridade, que nos impede de viver com humildade. Quando nos comparamos aos outros, deixamos de ver a beleza do que Deus fez em nós e, mais importante, nos afastamos do seu plano único para nossas vidas. Pratique o serviço humilde. Jesus nos ensina em Mateus 2:0, 2:6-28, que a verdadeira liderança vem do serviço aos outros. Quem quiser ser o maior entre vós será vosso servo, e quem quiser ser o primeiro entre vós será vosso escravo. A humildade é um ato de servir ao próximo sem esperar recompensas ou reconhecimento. Quando nos dispomos a servir com coração puro,
colocamos as necessidades dos outros antes das nossas e nos tornamos mais semelhantes a Cristo. Ore por um coração humilde. A humildade não é algo que podemos alcançar sozinhos. Em Salmo 5, 1:7, Davi clama: o sacrifício de Deus é um espírito quebrantado, um coração contrito e quebrantado. Ó Deus, não desprezarás. Precisamos pedir a Deus que quebre nosso orgulho e nos dê um coração humilde que reconheça nossa dependência dEle. Somente com um coração humilde podemos experimentar a verdadeira paz e viver conforme a vontade de Deus. O que a Bíblia nos ensina sobre o orgulho e a humildade. Lemos que Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. O orgulho nos coloca contra Deus, enquanto a humildade nos aproxima dele. A humildade nos permite receber a graça de Deus e experimentar sua ajuda em nossas fraquezas. Quando reconhecemos que não somos nada sem Deus, Ele nos levanta e nos capacita a cumprir o propósito para o qual fomos chamados. Conclusão: o orgulho é uma armadilha que o inimigo usa para nos afastar de Deus e nos colocar em um caminho de autossuficiência. O espírito de Jezabel alimenta o orgulho e a vaidade, tentando nos fazer buscar nossa própria glória, em vez de glorificar a Deus. No entanto, Deus nos chama para viver com humildade, reconhecendo que tudo vem dele e servindo aos outros com um coração puro. Em Cristo encontramos a verdadeira liberdade e a verdadeira grandeza, que não vem da exaltação de nós mesmos, mas do serviço aos outros, em nossa caminhada de fé. Um dos maiores desafios que enfrentamos é o confronto com mentiras e falsidades, que tentam distorcer a realidade e nos afastar de Deus. O espírito de Jezabel frequentemente atua através de mentiras para manipular as situações, enganar as pessoas e criar confusão. Ele busca enfraquecer a confiança na verdade divina e levar-nos a acreditar em falsas narrativas. No entanto, a palavra de Deus nos ensina que somente a verdade nos liberta. João 8:3-2, e que em Cristo somos chamados a viver e falar a verdade em todos os aspectos da nossa vida. O livro de Efésios 6:1-4 nos diz: estai, puá, firmes, cingidos com a verdade, e vestindo a couraça da justiça. A verdade de Deus é a nossa armadura, que nos protege contra os ataques do inimigo. Quando nos apega à verdade de Deus, temos a força para resistir às mentiras que o espírito de Jezabel tenta semear em nossos corações. A mentira é uma ferramenta poderosa do inimigo, mas, como cristãos, somos chamados a resistir a ela e a viver de acordo com a verdade de Deus. Como podemos superar as mentiras e buscar a justiça de Deus em nossas vidas? Reconheça a mentira e resista a ela. O primeiro passo para superar a mentira é reconhecer quando estamos sendo enganados. O espírito de Jezabel muitas vezes tenta fazer com que aceitemos uma mentira como verdade, distorcendo os fatos e nos confundindo. Em João 8:4, Jesus chama o diabo de pai da mentira, lembrando-nos de que ele está sempre tentando enganar. Quando percebermos que estamos sendo enganados, precisamos agir imediatamente para resistir à mentira e buscar a verdade que vem de Deus. Busque a verdade de Deus em sua palavra. A única maneira de identificar e vencer a mentira é estar imerso na verdade de Deus, que está revelada na sua palavra. Em Salmo 119:105, o salmista declara: a tua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. A Bíblia é a nossa fonte de verdade e nos guia em tempos de confusão e engano.
Quando enfrentamos dúvidas ou tentações de acreditar em mentiras, devemos voltar à palavra de Deus e permitir que ela nos ilumine. Fale a verdade com amor. A verdade não é algo que devemos usar para ferir ou julgá-los, mas sim para edificar e libertar. Em Efésios 4, 5, Paulo nos ensina, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Devemos sempre falar a verdade, mas sempre com amor e gentileza, buscando construir e não destruir. A verdade é libertadora e, ao compartilhá-la com os outros, devemos lembrar de que nossa missão é sempre restaurar e curar, nunca ferir ou condenar. Lute pela justiça de Deus. A mentira muitas vezes tenta nos desviar da justiça de Deus, fazendo-nos aceitar a injustiça como se fosse normal. O espírito de Jezabel, ao semear divisões, engano e manipulação, está agindo contra a justiça divina. Deus nos chama a lutar pela justiça, mas corra o direito como as águas e a justiça como um ribeiro impetuoso. Como cristãos, somos chamados a ser agentes da justiça de Deus no mundo, denunciando a mentira e promovendo o que é justo aos olhos de Deus. Ore por discernimento e sabedoria. Em tempos de confusão e engano, precisamos pedir a Deus sabedoria e discernimento espiritual. Tiago e Edenpiente. A palavra de Deus nos diz: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á dada quando oramos por discernimento. Deus nos dá a sabedoria necessária para ver a verdade em meio às mentiras e tomar decisões baseadas na sua palavra e na sua vontade. Como a Bíblia nos ensina a lidar com a mentira e a buscar a justiça. Em Colossenses 3:9-10, Paulo nos instrui: não mintais uns aos outros, pois que já vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. A mentira é parte do velho homem, que é distorcido pelo pecado. Quando nos vestimos do novo homem em Cristo, nos comprometemos a viver de acordo com a verdade e a buscar a justiça em todas as áreas da nossa vida. A mentira pode nos afastar de Deus, mas a verdade nos aproxima dele. Quando vivemos em integridade e buscamos a justiça de Deus, experimentamos a paz e a liberdade que vem de andar em seu caminho. Conclusão: o espírito de Jezabel pode tentar enganar e distorcer a verdade, mas em Cristo temos a autoridade para vencer as mentiras e viver de acordo com a verdade de Deus. A palavra de Deus é a nossa arma de verdade. E somente na verdade encontramos liberdade e justiça. Ao buscar a verdade e lutar pela justiça de Deus, somos libertos do controle da mentira e da manipulação. Que possamos, a cada dia, nos comprometer com a verdade de Deus, falando-a com amor e vivendo em justiça,